Fala galera, hoje vim mostrar para vocês mais um dia onde cravamos a movimentação aqui no Nasdaq, né, indo contra a grande maioria, indo contra o varejo, e é exatamente isso que eu vim passar para vocês no dia de hoje. Como vocês podem identificar aonde que está o varejo, o que a grande massa está pensando e ir contra, né? Afinal, se 90% das pessoas perdem, a gente quer estar sempre contra essas pessoas. Então, para iniciar aqui nossa análise, pessoal, gráfico de 15 minutos, a gente consegue observar que a nossa última estrutura a ser trabalhada era exatamente após a captura dessa liquidez e a quebra desse topinho. Então vocês conseguem ver que a nossa última estrutura válida do gráfico de 15 minutos era exatamente essa daqui, né? E quando você sobe o fractal lá para o gráfico de uma hora, fica até mais claro ali no time maior qual que é a sua verdadeira estrutura. E como que a gente identifica o varejo? Se vocês olham para esse gráfico aqui, pessoal, o que que a maioria dos operadores estaria vendo aqui? Movimento de alta. Legal. Se o movimento de alta está muito esticado, como estava no dia de hoje, o que que ele tem que fazer? Corrigir. Esse é o pensamento do varejo. O varejo pensa que o mercado financeiro é igual a um supermercado, onde está caro e está barato. Isso não existe no mercado financeiro. Se o preço está subindo, a expectativa é que ele continue. Logo, a gente consegue identificar que a grande parte dos stops estão nos fundos. Por quê? Porque é aqui que o varejo vai estar de olho. Então, a partir do momento que você identificou essa, esse fundo fraco, né, essa quebra fraca, a gente consegue trabalhar o seguinte movimento. Você consegue ver que aqui a gente tem uma estrutura de pivô de alta para grande parte dos operadores, né, da análise técnica, e aqui também você vai ter ali o change of character, né, para grande parte ali do varejo do SMC. Logo, você consegue ver que exatamente abaixo desse fundo aqui, pessoal, é onde está a liquidez, né? Então aqui o preço vai tirar os stops de quem vai comprar nessa região, no pivô e na estrutura, e após a virada, ele vai tirar os stops de quem for vender, né, quando fez esse choque teoricamente. Então, a partir do momento que você tem essa leitura, você começa a enxergar a movimentação de continuidade a favor da tendência. Então, a gente pode cair o fractal, gráfico de 15 minutos, fica até mais claro aqui esse fundo de indução, vou botar aqui como um X, né? E agora, abaixo dessa região, a gente vai caindo o fractal para identificar o que está em aberto ainda. Aqui no gráfico de 5 minutos, vocês conseguem ver que a gente ainda não tem um ponto claro, não tem uma região ali onde o institucional atuou para a gente poder marcar, certo? A gente identificou a liquidez, identificamos o varejo. Agora precisamos identificar aonde que está o nosso POI, Point of Interest, né? Então aqui, ó, quando você cai o fractal, você consegue ver que exatamente abaixo daquele fundo a gente tinha exatamente essa nossa zona aqui de demanda. Ó, tínhamos essa zoninha em aberto, região aqui que eu marco como OF, tá? E tínhamos aqui também uma região com imbalance, ou seja, uma região ali que fortificava a nossa região de demanda. Poderia pegar uma operação direta no toque aqui? Eu não gosto. Não gosto de pegar a operação direta no toque nesse ponto, porque ainda tem chance do mercado buscar regiões mais abaixo. Porém, ó, quando a gente puxa essa nossa zona para a direita, vocês conseguem ver que o mercado começa a trabalhar em um movimento de queda, captura todos os stops, agora realizando o choque para grande parte do varejo, faz uma captura de liquidez, renova aqui o fundo, ou seja, agora a gente tem nossa estrutura de queda, tá? Estrutura de um minuto. E a partir do momento que o mercado virar essa estrutura de um minuto, é onde a gente pode começar a pensar em atuar nas compras, né? Então, ó, a partir do momento que eu marquei ali o meu choque de fluxo, o preço acabou fazendo o alinhamento. Vou marcar a minha zona de demanda que tem liquidez alimentando, que seria exatamente essa minha zona de oferta de demanda aqui. Eu marco como F, tá bom? Podemos aguardar o mercado retornar com uma compra exatamente aqui nesse ponto em nosso stop, um pouquinho afastado ali da mínima. Dessa maneira, ó, o mercado teria executado. Ah, mas mesmo assim, não me sinto confiante o bastante para pegar essa operação no toque. O mercado está caindo bastante, só fez o choque de um minuto. O que que eu posso aguardar? Eu posso aguardar a confirmação. Então você pode ver que a partir do momento que o mercado ele desenvolve, ele acaba retirando novamente a liquidez desse ponto, quebrando aqui o fluxo novamente,
Um minuto, interno. E exatamente nesse ponto aqui, pessoal, ele executa para a gente ali a falha de swing. Então o preço vem, começa a se desenvolver, faz a falha de swing e vocês poderiam marcar exatamente a sua zona de demanda e pegar o trade exatamente no fechamento dessa ineficiência. Colocando sua ordem de compra aqui nesse ponto, seu stop mais seguro na mínima, tá bom? Então, ó, stop ali de 12 pontos e o seu alvo mínimo de 3 Rs. Só que lembra que eu falei para vocês no início do vídeo que o varejo estaria vendendo quando ele realizasse esse choque? Exatamente. Qual que é o alvo correto dessa operação? A quebra do topo, pelo menos aqui na captura desse topo duplo. Então você poderia executar a operação com o primeiro alvo sendo essa região, onde o mercado, você pode ver que o preço ele se desenvolveu nesse ponto. Então, a gente atingiu o primeiro target no dia de hoje, exatamente aqui. Primeira operação na parede swing dando 5R, a segunda já pagando 15R, né? E o alvo correto seria na renovação de estrutura. Por quê? Porque aquele fundo ali que foi swipado era apenas liquidez para aquele range que eu falei lá no início para vocês. Então, após o ciclo interno da movimentação, qual que é o ciclo agora? Externo. Então, você poderia esticar o seu alvo exatamente até esse topo, surfando aí, ó, mais de 27 Rs nessa movimentação. Foi exatamente o que o mercado entregou no dia de hoje, né? E a gente conseguiu fazer essa leitura toda antecipada na sala ao vivo. Valeu, galera. Tamo junto. E até a próxima.